Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs, agora o PET volume 4 de 2021. Lembrando que muitos alunos já estão voltando aí, para o ensino híbrido, mas eu vou continuar fazendo os vídeos, então já se inscreva no canal porque toda semana tem vídeo novo aqui, beleza? Pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar aí um pouco sobre os embates políticos e culturais no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. E para isso, a gente vai fazer algumas reflexões aí de todo o processo que vai levar à independência do Brasil, né? O processo de independência do Brasil, ele começa com a transferência da corte, né? Então, quando a corte portuguesa, por causa do bloqueio continental, vocês lembram? A gente tinha lá a briga entre a Inglaterra e a França. A França estava sendo governada, né, pelo Napoleão. O Napoleão queria conquistar a Inglaterra, só que a Inglaterra é uma ilha, né? Ela é cercada pelo mar, então ele não tinha uma marinha e ele vai precisar de uma nova forma para poder destruir a Inglaterra. Qual forma que ele vai encontrar? Vai ser a destruição econômica. Então, o Napoleão vai decretar o que a gente chama de bloqueio continental. Ele vai proibir, né, todas as nações de comercializarem com a Inglaterra. Colocando, se você comercializar com a Inglaterra, eu vou pegar meu exército e vou invadir seu território. Portugal, que tinha uma relação muito próxima comercial com a Inglaterra, vai ficar numa situação muito difícil. Por quê? Vai ser ameaçada pela França, só que a Inglaterra também vai chamar Portugal no canto e falar assim aqui, se você parar de comercializar comigo, eu vou pegar os meus navios e vou bombardear a sua capital. Então Portugal vai ficar naquela, ou comercializa ou não comercializa com a Inglaterra. Resultado, eles vão tomar a decisão mais corajosa deles, né? Eles vão fazer o quê? Fugir. Eles vão pegar a família real, vão pegar todo o aparato da coroa, as pessoas que viviam ali, né, a nobreza, e vão todo mundo colocar em vários navios e fugir para o Brasil. Então a transferência da corte acontece em 1808. Sem condições de resistir à invasão das tropas franco-espanholas, Dom João e a corte portuguesa fogem para o Brasil. E aí a gente tem uma série de mudanças que começam a acontecer no Brasil. Então a gente tem mudanças econômicas, a gente tem mudanças culturais, a gente tem várias mudanças em diversos aspectos da sociedade. Por quê? Afinal de contas, a coroa está aqui agora. A gente tem mudanças físicas na cidade do Rio de Janeiro, né? A cidade vai ser ampliada, a gente vai ter a construção de prédios, alargamento de ruas, a gente tem acordos comerciais, né? A Inglaterra, ela vai trazer a família real, ela vai escoltar a família real, mas com um objetivo, que vai ser o quê? A abertura dos portos, né? A gente tem aí o Brasil tendo a abertura dos portos às nações amigas, no caso, né, a Inglaterra. Então a gente tem vários produtos ingleses entrando aqui no país, né, no Brasil, e depois, mais pra frente, a gente vai ter outras mudanças. Aí, de 1808 a 1821, o governo do Dom João VI, autonomia administrativa, comércio internacional, liberdade industrial, o Tratado de 1810. Em 1817, né, dentro do governo de Dom João, a gente tem a Revolução Pernambucana. O objetivo principal era a conquista da independência do Brasil, queriam implantar um regime republicano e elaborar uma constituição. Isso vai acontecer dentro do governo do Dom João. Em 1821, a gente tem a pressão para que o Dom João voltasse para Portugal. Aí a gente tem o Brasil sendo elevado a Reino Unido, a Portugal, né? O Brasil deixa de ser colônia, mas a gente tem o Dom João, né, sendo obrigado, né, pelos portugueses a voltar para lá. Tropas portuguesas obrigam Dom João a voltar para Portugal e seu filho Dom Pedro I permanece no Brasil como príncipe regente. Então o Dom João volta, mas deixa o filho dele aqui. Até que em 1822 a gente tem a independência propriamente dita, né? O Dom Pedro I declara que permanece no país com um rompimento político com Portugal e é proclamada a independência do Brasil no dia 7 de setembro. Então olha como que a transferência da corte vai gerar, né, vários acontecimentos que vão acabar resultando aí na independência do Brasil. Né? O Brasil começa essas mudanças em 1808 e termina em 1822 com a independência. E aí a gente tem um novo processo, né, na história do país. Cisão política, né? Quando a gente tem essa independência, a gente tem uma cisão, a gente tem uma divisão política, né, dentro do Brasil. Olha só, o Partido Português, de funcionários públicos, militares e comerciantes portugueses, que concordava com a política das cortes de Portugal,
O que é essa política das cortes? Era a tentativa justamente de recolonizar o Brasil, vamos dizer assim, do Brasil voltar a ser colônia, da família real voltar para Portugal e o Brasil voltar a ser colônia, e o Partido Brasileiro, grandes latifundiários que defendiam a manutenção do liberalismo comercial. O Partido Brasileiro, temendo uma fragmentação política, se aglutinou em torno de Dom Pedro, que declarou a independência do Brasil. Então, com medo do país se separar, esse partido, esses políticos vão se unir ao Dom Pedro para ele declarar a independência e manter o país unificado, ok? Bom, pessoal, agora vamos aí às atividades. Vamos lá. Na número 1, uma questão do Enem aí de 2010. Leia o texto. Eu, o príncipe regente, faço saber aos que o presente alvará virem, que desejando promover e adiantar a riqueza nacional, e sendo um dos mananciais delas, as manufaturas e a indústria, sou servido abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil. Então a gente sabe que as colônias eram proibidas de ter indústrias, E esse alvará, essa lei justamente revoga isso. Ele tira essas restrições. O projeto industrial de Dom João, conforme expresso no alvará, não se concretizou. Que característica desse período explica esse fato? A gente tem, então, uma liberdade de indústria, só que a indústria não vai efetivamente crescer. Por quê? A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das manufaturas portuguesas? Não, Isso aí não tem nada a ver com isso, não. A dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre suas redes de comércio? Olha, isso aí é interessante, hein? Vamos ver a letra C. A desconfiança da burguesia industrial colonial diante da chegada da família real portuguesa? Também não tem sentido nenhum, O confronto entre a França e a Inglaterra e a posição dúbia assumida por Portugal no comércio internacional? Essa tá meio estranha também, A letra E. O atraso industrial das colônias provocados pela perda de mercados para as indústrias portuguesas? Não, Qual que é o grande motivo, pessoal? A letra B, Olha só, a dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre suas redes de comércio. Por quê? Lembra que eu falei dos acordos comerciais de Portugal e Inglaterra? A Inglaterra, ela vai inundar, ela vai encher o Brasil dos seus produtos. A Inglaterra, que já era industrializada, não podia comercializar com os países da Europa que estavam sob o domínio francês. Ela vai mandar tudo aqui para o Brasil. Então o Brasil vai receber muitos produtos da Inglaterra. A gente tem relatos aí de que vinham caixões para serem vendidos aqui. Os caixões eram produzidos na Inglaterra e eram trazidos aqui para o Brasil. A gente tem no comércio do Rio de Janeiro, uma cidade de clima quente, aqueles objetos para a prática do esqui que eram produzidos na Inglaterra e vendidos aqui no Brasil. Então olha como essa dependência da Inglaterra vai fazer mal para a industrialização do Brasil. Por quê? Porque a indústria do Brasil estava nascendo. Então ela não conseguia produzir muito com um preço baixo. Os produtos ingleses eram muito mais baratos. Então a indústria brasileira, embora ela não fosse mais proibida, ela não vai efetivamente crescer. Ok? 2. Qual o papel conferido ao imperador pela Constituição de 1824? Então, a partir do momento que o Brasil se torna independente, ele tem que aprovar uma Constituição, e a primeira Constituição ela tem uma grande característica. O papel do imperador dentro da Constituição é o quê? É a chave de toda a organização política. Então, o poder está centralizado, ele está ao redor ali do imperador. Ok? Número 3. Quando o príncipe regente português, Dom João, chegou de malas e bagagens para residir no Brasil, houve um grande alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. Afinal, era a própria encarnação do rei que aqui desembarcava. Dom João não precisou, porém, caminhar muito para alojar-se. Logo em frente ao cais estava localizado o Palácio dos Vice-Reis. O significado da chegada de Dom João ao Rio de Janeiro pode ser resumido como: decorrência da loucura da rainha Dona Maria I, que não conseguia se impor no contexto político europeu? Não. A gente sabe que a Dona Maria, que ficou conhecida como Dona Maria a Louca, ela tinha alguns problemas mentais, mas não foi por isso que eles vieram para cá, não. Era por isso que o Dom João que governava, Ele era o príncipe regente por causa disso, Porque a mãe dele que deveria governar, mas ela estava com problemas, então era ele que era o príncipe regente. Mas não foi o motivo da família real ter vindo para cá, não. Fruto das derrotas militares sofridas pelos portugueses ante o exército britânico e de Napoleão Bonaparte? Também não. Portugal não lutou, não, Portugal só escapou. Inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do império passava do centro para a periferia. Essa aí, pessoal, perfeita, Isso aí, a gente tem uma mudança. Em vez de ser
a metrópole e a periferia, a metrópole e a colônia, o poder se inverte, né? O poder sai da metrópole e vem para cá. Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Beleza? É isso então, pessoal. Até a próxima. Valeu!